Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre jurisprudência no exame do AB. Pode cair? Vem comigo. E aí, pessoal, pode cair jurisprudência no exame do OAB? Como assim? Porque a gente sabe que o edital do OAB fala quais são os materiais permitidos e proibidos para a primeira e para a segunda fase do OAB. Na primeira fase do OAB, a gente sabe que você não pode levar um vademecum, não pode levar nada de material. Já na segunda fase, você pode levar vademecum, mas nesse vademecum não pode ter jurisprudência. Levar jurisprudência para a segunda fase, de jeito nenhum, totalmente proibido. Mas se não pode fazer esse tipo de consulta, a FGV pode cobrar jurisprudência tanto na primeira fase quanto na segunda fase da OAB. Primeiro lugar, o que é jurisprudência? Pessoal, jurisprudência nada mais é do que um compilado de decisões judiciais no mesmo sentido. Então, basicamente, um tema, um assunto é discutido num tribunal, discutido, tem uma decisão judicial sobre esse assunto, outra decisão, várias decisões, e esse conjunto de decisões é considerado jurisprudência. Então, jurisprudência não é uma decisão judicial. Uma decisão judicial é um julgado, tá? É simplesmente um único julgado. Para ser uma jurisprudência, é uma compilação conjunto de decisões judiciais. A gente tem jurisprudências de vários tribunais, todos os tribunais do país têm a sua própria jurisprudência. O exame do OAB pode cobrar todas as jurisprudências de todos os tribunais? Não pode. Porém, ele pode cobrar alguns tipos de jurisprudência. E isso pode dificultar a sua vida. Talvez tenha alguma questão ali que não está na lei. E aí, na segunda fase do OAB, você tá com o vademecum e vai pesquisar e não vai encontrar. Então, olha só, vou até colocar na tela para você aqui o edital do 30º exame da OAB, no ponto que ele fala sobre jurisprudência. Vem cá, vou colocar na tela aqui. Olha só, pessoal. Aqui, no item 3.4, ele está falando da prova objetiva e de múltipla escolha. No item 3.4.1.2, ele fala exatamente o seguinte: as questões da prova objetiva poderão ser formuladas de modo que, necessariamente, a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. E quando a gente vai lá no item 3.5.12, ele fala: as questões da prova prático-profissional poderão ser formuladas de modo que, necessariamente, a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Então, basicamente, pode cair jurisprudência na primeira fase? Pode. Pode cair jurisprudência na segunda fase? Pode. Qual tipo de jurisprudência? É toda jurisprudência? Não, somente jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Então pode cair sim jurisprudência pacificada aí do STJ, do TST, do STF também, mas basicamente cai mais é do STF, tá? Geralmente quando cai é alguma coisa do STF, apesar de que do STJ também pode cair alguma coisa. Cai mesmo, professor? Vou te provar que cai, olha só, também vou colocar aqui na tela uma questão da segunda fase do exame do OAB, foi o 27º exame da OAB em Direito Civil, prova da segunda fase. Olha só, aqui é uma questão que está falando basicamente de uma questão sobre uma transexual. E aí a resposta que o gabarito deu foi essa aqui. No mérito, tanto o pedido de retificação do registro do nome quanto o pedido de ratificação do pedido de gênero devem ser acolhidos, pois, conforme o entendimento manifestado pelo STF no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.275 e do recurso extraordinário 670.422, objeto de repercussão geral, em caso de transexualidade, a alteração registral pode ocorrer independentemente de cirurgia de transgenitalização. Ou seja, é uma questão da segunda fase da OAB, cobrou como resposta jurisprudência pacificada do STF e uma jurisprudência que não poderia estar no seu vademecum. Então, qual é a solução? O que você tem que fazer para conseguir resolver esse tipo de situação? Não tem o que fazer senão estudar a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Eu indico que você estude principalmente STJ e STF, porque o TST ele já organiza a jurisprudência dele em orientações jurisprudenciais e súmulas, e essas você pode levar no vademecum. Então é mais tranquilo, é mais fácil. Agora, a jurisprudência do STJ e do STF não. Então, como que você faz para estar estudando essa jurisprudência? Olha só, o site desses tribunais é o melhor local que você pode fazer isso. Lá, tanto no STF quanto no STJ, eles têm serviços de clipping que você faz um cadastro e recebe por e-mail os principais julgamentos. Então, basicamente, o que você tem que fazer é se cadastrar. Entra no site do STF, vou deixar o link
link aqui embaixo. Entra no site do STJ, vou deixar o link aqui embaixo. E lá você vai fazer o seu cadastro e vai começar a acompanhar esses julgamentos. E se você pesquisar também, é possível você fazer pesquisas por temas, por data, por órgão julgador. Então dá tranquilamente para você encontrar um material, tá? Geralmente eles fazem também informativos, tá? Às vezes uma vez por mês, por exemplo, manda um informativo com toda a jurisprudência consolidada, pacificada aí desses tribunais. Não tem outra forma, é realmente estar acompanhando a evolução da jurisprudência por meio desses portais. Outro aspecto que você tem que tomar muito cuidado é em relação aos julgamentos mais recentes. A OAB, ela adora a atualidade, então sempre a FGV está cobrando alguma coisa atual. Por exemplo, o STF agora acabou de dar uma decisão sobre a possibilidade ou não de prisão em segunda instância. Falou que não é permitida a prisão para cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Então esse é um julgamento que talvez caia no exame do OAB. Então você tem que estar ligado também nas notícias jurídicas, mas se você fizer o acompanhamento pelos sites do STF e do STJ, você vai estar conseguindo acompanhar aí essas novidades. Eu dei um exemplo aqui de uma resposta de um gabarito, falou um número enorme aí de um recurso extraordinário, de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas não se preocupe em decorar números, porque isso não pontua. Por mais que esteja lá no gabarito oficial, se a gente olha a distribuição de pontos, eles nunca vão cobrar a numeração, porque seria realmente aí algo muito absurdo, tá? Então você tem que saber o conteúdo, você tem que entender. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma questão que fale sobre prisão para cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Você sabe a resposta, porque você estava acompanhando o site do STF, você viu o julgamento, então você tem o conhecimento. Você sabe qual foi o número do processo que gerou isso? Não precisa preocupar com isso, porque isso não é cobrado. Então, basicamente, acompanhe os sites do STF, do STJ, mantenha-se atualizado sobre esses julgamentos e você não vai ter muito problema na segunda fase do OAB não, ok? Vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.